meu ori é Oxóssi. O meu ori é Xangô. O meu ori é Oxum. O meu ori é Oxalá. O meu ori é Ogum. Pois é, eu tenho visto tantas coisas a respeito disso e parece que existe uma grande confusão entre o que é ori e o que é orixá, o que é Eledá. São duas coisas totalmente diferentes e hoje nós vamos bater um papo sobre esses dois tipos de divindades que habitam a nossa cabeça. Tá bom? Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila e você é meu convidado muito especial no canal do Tata. Essa é a nossa conversa sobre candomblé e eu já te peço para você descer, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você não perder os nossos novos lançamentos, os nossos novos vídeos, nossas promoções. E compartilhe, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Se você gostar do vídeo, do canal e de mim. Se você não gostar de nenhum dos três, eu peço que você dê um dislike, se você quiser, e compartilhe com seus inimigos, né? Vai ser um grande presente para eles. Pois é, vamos bater um papo sobre Ori, sobre Eledá e qual a diferença dessas divindades. Depois da vinheta. De candomblé, do nosso canal do Tata. Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila, da Roça Itaúsu. E hoje nós vamos bater um papo sobre Ori e Eledá. Qual a diferença dessas duas coisas? Eu vejo muita gente, e é a coisa mais comum do mundo, as pessoas se referirem ao seu orixá como seu Ori. O meu Ori é Ogum, é Oxóssi, é Oxum, Iemanjá, Xangô, Obá. E, na verdade, isso não acontece, porque Ori é uma coisa e Eledá é outra. O seu orixá não entra no culto de Ori. Mas o que é Ori? Conta-se nos Itãs de Fori que, ao criar os espíritos para ser criados seres humanos, esses espíritos foram criados lá no Orum, lá no céu. E, então, o Batalá, quando ele estava partindo para o Aie, a terra, para trazer os espíritos, Babá Jalá o parou e disse: o Batalá, você está levando os espíritos, mas são todos iguais. E aí o Batalá falou: realmente todos iguais. Ele falou: então não dá certo, porque não terão personalidades distintas. Então vamos fazer o seguinte, espera aí que eu vou resolver o problema. Babá Jalá, então, foi ao seu escritório, ao seu ateliê, e criou uma nova divindade, um novo orixá chamado Babá Ori. Babá Ori, ele tem uma característica muito diferente dos outros orixás. Os outros orixás, tanto os Eborás, né, os Babá Irumolés e os Babás Orumolés, que são aqueles que criados no céu, que são chamados de Babá Funfun ou Babá Orum, os brancos que moram no céu, foram criados lá, e o número deles é 400, tá? São 400, e somente 16 vieram criar a Terra. Por exemplo, Babá Jalá nunca veio à Terra. E quando o Olodumare separou o Aie do Orum, aqueles que estavam na Terra não puderam voltar e vice-versa. Os que estavam no Orum nunca mais puderam vir à Terra. Babá Jalá então cria o Ori, que teria uma personalidade, uma existência de acordo com a existência da vida humana. Então, o homem vive, enquanto o homem viver, o Ori dele vive. Quando acabar a vida terrena do homem, o Ori morre junto com ele. Ele não tem continuidade. Então, o nosso Ori, ele tem uma função específica de nos dar as propriedades da nossa vida atual. Nosso conhecimento, a nossa inteligência, as nossas experiências, os nossos sentimentos, a nossa fé, ele constrói a nossa relação com o nosso orixá. É diferente do orixá. O orixá, ele é seu primeiro ancestral. Ele é aquele que estava na criação do seu espírito. Então, na cabaça do espírito,
veio a relação do seu espírito com o seu orixá, o seu elemental, o seu espírito ancestral encantado na natureza, que é o seu orixá. Então ele nasce junto com o seu espírito. Agora, o Eledá não, o Ori, perdão, o Ori ele nasce com Babá Jalé para colocar na cabeça dessas pessoas quando são inoculadas esses espíritos nas pessoas. Então o espírito é eterno. O Ori não. O Ori ele vive enquanto você existir. Se você teve 10 anos de vida, o seu Ori teve 10 anos de vida. Se você teve 50 anos, 100 anos, é de acordo com a quantidade de dias que você teve na Terra e a existência desse Ori. Você morreu, o Ori morre com você. O Babá Ori, tá? O Eledá não, o Eledá continua. Entretanto, o seu Eledá, o seu orixá, ele também está condicionado ao tempo que você está na Terra. Você está vivo. Entretanto, o orixá universal, ele continua porque ele é a própria natureza. Mas aquele que está encantado em você, ele está ligado ao seu Odu, ou seja, ao seu destino. Por isso que quando a gente joga Búzios, a gente faz a leitura do Odu. Não, a gente não conversa com o orixá, a gente entende o orixá através do seu destino, ou seja, dos senhores do destino, que são chamados de Odus. Uma vez dito isso, a gente já podemos nos encaminhar para entender como é que esse Ori ele faz parte da nossa vida. O Ori ele está no alto da nossa cabeça, muito perto da onde está o Eledá. Se a gente for falar em termos teosóficos, diremos que o nosso Eledá, ou o nosso orixá, é o nosso chakra frontal. E o nosso Babá Ori, ele está localizado no que vai ser chamado de Elenim, um outro ponto de força na cabeça. E esse ponto vai ser cultuado num processo chamado Mbo-Ori, ou seja, comida à cabeça, a esta divindade da cabeça chamada Ori. Então, no culto Ketu, a gente vai chamar isso de Bori. E a gente vai dar, então, comida a esse Ori para fortalecê-lo. Tá? Então, como ele é criado por Babá Jalá e sintetizado nas nossas cabeças por Babá Obatalá, e esses dois são funfuns, ou seja, são brancos, toda a comida deste Bori será branca, funfum. Não pode ter outro tipo de comida que não sejam as comidas votivas funfuns, ou seja, branco. Então vai manjar, vai o epô, que é a canjica, vai o acaçá branco, vai o manjar e vai todas as comidas que são brancas. As comidas coloridas não vão. Ah, mas aí você me pergunta, peraí, mas Ogum ele come feijão preto, né? O Odé, o Oxóssi, ele come o axoxó, que é o milho e é amarelo. O Xumari, ele come as coisas que são dos orixás não entram no culto de Ori. Por quê? Porque no Bori não existe culto de Eledá, não existe culto de orixá, nem os Eborás e nem qualquer outro tipo de Irumolés. Os únicos que são cultuados no culto de Ori é Ori. No mais, é o Batalá, porque foi quem criou. Não temos culto de Babá Jalá, então não tem como cultuar Babá Jalá, apesar de algumas rezas de Bori citarem Babá Jalá. E também cultuamos Ieyaó Moedja. Ieyaó Moedja, ou Iemanjá, como todo mundo, as pessoas conhecem, ela é cultuada no Bori, ela é lembrada pelo simples fato de quando o Batalá trouxe os Oris, ele precisou formá-los aqui na Terra. Eles vieram prontos, mas precisavam formá-los, adaptá-los à vibração da Terra para que eles pudessem ser usados nos seres humanos. E para isso, então, Babá Batalá coloca nos seios de Ieyaó Moedja para que eles sejam gerados ali. E aí ele passa um pano nos seios dela, que é o que nós chamamos de pano da costa, para proteger os Oris que ali estavam. É por isto que o pano da costa é apetrecho exclusivamente
exclusivamente feminino. Um homem não pode usar esse tipo de vestimenta porque não pertence a homens, pertence a mulheres por conta de a Moedia que usou esse pano da costa aqui para proteger os oris que ficaram nos seus seios. Da mesma forma que os espíritos foram colocados no ventre da Yamin Opalka. E ali eles foram gerados. E antes de estarem prontos, conta-se que Exu derrubou a oca da árvore, ou seja, a jaca, e ela se abriu no meio, tal qual uma vagina aberta com os bagos saindo. Então, acredita-se que ali tenha sido uma vagina que se abriu e os espíritos que não estavam prontos ainda fugiram desta vagina e se perderam. Por isso que neste momento a Opalka é chamada de Yamin Amapoa Waji. Yamin Amapoa Waji significa a mãe da vagina grande, né? Yamapoaji. Yamin Amapoa Agi, a mãe da vagina grande. Esses espíritos se perdem, e aí é quando o Obatalá e o Duduá pedem para que Oiá vá buscá-los. É por isso que Oiá vem com o Luquerê e vem varrendo os espíritos, os eguns, e vai guardando eles em quartinhas e para recolher esses espíritos fugidios para que eles possam ser usados por Obatalá na criação do homem. Então, esse é o ato tanto do Luquerê de Oiá, tanto da quartinha. Então, ela leva para o Obatalá, mesmo sem estarem prontos, o Obatalá então usa no ser humano. É por isso que o ser humano é um ser imperfeito, porque Exu derrubou ele do pé da Opalka e ele fugiu antes de estar pronto, antes de ser completamente gerado ou gerido por Yamin Opalka, que depois vai se transformar em Yamapoaji. Aí você vai me perguntar uma outra coisa que eu vou dizer en passant hoje, porque eu prometo fazer um vídeo específico só para falar sobre isso. É a questão do culto Angola. Quase todas as casas de Angola, se não todas, fazem buri também. Mas o que o buri tem a ver com inquice? Nada. Não existe esta divindade no panteão ou no culto Congo Angola. Não existe. Não existe um inquice que seja parecido ou que tenha as mesmas funções do Ori, do Babaori no culto Angola. No culto Angola não tem essa divindade. O culto Angola ele cultua o Eledá, duas divindades, o Eledá e o Babaori na cabeça das pessoas. Não. O culto Congo Angola cultua o Mutuê e o Mucutu, ou seja, a cabeça e o corpo juntos. Então a cerimônia que é feita de fortalecimento da cabeça, ela tem que ser junto com o fortalecimento do corpo. Isso vai se chamar Kibani. Então é o Kibani que é feito, quando a cabeça e o corpo comem. Mutuê e Mucutu. E nesta cerimônia, aí não tem nada de comida funfum, nem de divindade funfum, ou seja, branca sendo cultuada. São todos os miquice que vão ser convidados para essa mesa. Então tem uma mesa com comida de todos os miquices. E aí a grande cerimônia, por quê? Quando a gente trata do Kibani, a gente cultua, antes de qualquer coisa, o criador do ser humano, do ser humano, que para os bantus, quem criou o ser humano foi Pambungila. Né? Foi Pambungila. Então, quando a gente vai cultuar o Kibani, a gente está cultuando Pambungila. Pambungila, ele convida todos os miquices para a mesa. Então, quando você faz o Kibani, todos os miquices vão comer juntos. É diferente do Bori. Ah, mas tem Ibaori no culto, no Kibani? Não. Não tem, porque não tem Ori.
entendeu? O culto Congongola é um culto direto. Ele não é um culto estigmatizado como o culto de orixá. Tudo bem? Tem outra coisa que também que tem muita gente que faz essa pergunta. E pior que não é pergunta, é afirmação. Eu tomei bori e eu tive meu santo assentado e eu já rodo de santo e tal. Porque eu nem preciso raspar, porque o meu bori foi calçado e já é uma feitura. Não é. Primeiro, como eu já disse, ori é uma coisa, eledal outra. Quando você cultua ori, você não cultua o eledal, ou seja, o orixá. Então não tem nenhuma correlação. E quando é calçado? Quando é calçado, então quem comeu foi o orixá, não foi o ori. O ori só come bichos brancos. Só bichos brancos. Você vai então cortar uma angola e calçá-la com 2 frangos brancos. A angola tem que ser branca e um pombo, um irilé branco. E só isso. Só isso. Nada que tenha cor, nada. Mas eu dei um gudupé. Você não deu para o ori. Você deu para o orixá. Porque aí você pega o gudupé, leva no orixá e corta para o orixá. O ori não come outro tipo de animal que não sejam animais alados, ou seja, animais que tenham asa. Então, até o momento eu não conheço um bode que tenha asa. Se fosse um cavalo com asa, eu diria que era o Pégaso. Mas seria um grande pecado sacrificar o Pégaso, né? Então não é o caso. Então, ori come só animais alados. Não come animais que não tenham penas e não tenham asas. Tudo bem? Hoje foi bom, né? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final. E eu queria mais uma vez pedir para vocês se inscreverem, se for a primeira vez que vocês estão conversando comigo. Se inscrevem aí, dá um joinha, compartilhem o vídeo e comentem. Vamos bater um papo. É um assunto muito legal e talvez, com certeza, vocês tenham alguma coisa para me ensinar sobre o assunto. No mais, vocês podem comentar e também sugerir temas para a gente bater papo aqui. Eu vou ficar muito feliz e com certeza a gente vai contemplar a sua sugestão. E quem sabe, de repente, a gente não está fazendo um vídeo aqui sobre a sua sugestão. Tá bom? Eu quero lembrar a todos dos meus livros, a coleção do conhecimento da religiosidade popular do Brasil, que já está no 3º livro. O primeiro foi Zé Pilintra, Boa Noite para Quem de Boa Noite. O segundo, As Três Marias Padilha, Mulambo e Quitéria, um livro lindíssimo. E acabamos de lançar Nas Ruas de Tranca-Ruas, um livro espetacular. Vocês não podem perder esses livros do conhecimentos da religiosidade popular do Brasil. Essa coleção onde a gente desmistifica as entidades, né, que são tão demonizadas neste país. E o nosso último lançamento é o livro Kizomba. O livro Kizomba é uma bíblia do culto Congongola. Quem faz culto Congongola tem que ter esse livro em casa, assim, e ler, estudar, e passar para os filhos de santo para ler, porque é um compêndio de toda a sabedoria Congongola no Brasil, onde é Kizomba, Cosmogonia Bantu, culto Congongola no Brasil. Então, adquira esses livros. Está aqui o nosso WhatsApp, 11 98612 4284. Aqui tem um QR Code que você tem acesso, através dele, você tem acesso ao nosso site, onde tem a nossa estante, que você pode comprar por lá. Ou então, se você quiser comprar direto comigo, sem problemas, ou numa das lojas coligadas com a gente, patrocinadas aí, grandes amigos, né? Em cada lugar tem uma loja que tem os nossos livros. Santo André, São Jorge Ogum, Mundo dos Orixás. Em Osasco tem lá no nosso querido Eduardo, do Dr. Zé Pilintra. Em Guarulhos a Casa São Jorge Guerreiro, do meu amigo Norberto. Vocês compram nas lojas, ou vocês me pedem no WhatsApp, ou então dentro do site está aqui o QR Code, tá?
Mas eu quero desejar um feliz dias para vocês, uma semana maravilhosa. Que meu pai Igbualamo abençoe a vida de todos. Minha mãe Oxum que traga muito amor, muita alegria, muita satisfação e muito contentamento e muito sucesso na vida de todos. Tá bom? A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá. Mojubá, Macuyu, Colofé, Benoim, do pé.